Oi, segundo ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nosso conteúdo hoje é o Sol. Eu trouxe para vocês algumas imagens, que mostram a importância do Sol. Então, nós seres humanos precisamos do Sol para que possamos produzir a vitamina D em nosso organismo. As plantas precisam do Sol para realizar a fotossíntese. Para termos chuva, também precisamos do Sol, pois é ele que evapora a água, para poder produzir a chuva. As praias, lagos e mares também precisam da luz do Sol para aquecer a água. E alguns animais, como o lagarto e outros répteis, precisam do Sol para regular a temperatura do seu corpo. E aqui nós temos a importância do Sol. Ele fornece luz e calor para os seres vivos, ele permite que as plantas realizem a fotossíntese, ele evapora a água que depois cai em forma de chuva, regula as atividades dos seres vivos e regula a temperatura de alguns animais. A luz do Sol. A luz do Sol acontece em um movimento chamado de rotação. À medida que a Terra vai girando em torno de si mesma e ao redor do Sol, esse movimento vai definir se aquele período é dia ou é noite. Então, na imagem, a gente vê claramente a parte da Terra que está voltada para o Sol é a parte que é dia. E a outra parte, que está direcionada para o outro lado, é noite. E à medida que a Terra for girando, esta parte que é noite vai vindo para a direção do Sol e a parte que está dia vai se tornando noite. E como a Terra nunca para de girar, esse fenômeno vai acontecendo a cada 24 horas. Vai mudando. A luz e os objetos. A luz e os objetos, a luz pode estar incidindo em um objeto de formas diferentes. Para isso, a gente dá alguns nomes. Como, por exemplo, na primeira imagem, transparente. É transparente porque o objeto é de vidro e a luz pode atravessar esse objeto. Então, a luz pode passar por esse objeto e atingir o outro lado. Já na imagem do meio, translúcida, porque a gente tem aí uma janela de vidro e nessa janela foi colocada uma cortina. Então, a luz não entra totalmente, ela entra parcialmente. Uma parte da luz entra. E na terceira imagem, opaca, quer dizer que a luz não consegue atravessar o objeto, deixando uma sombra. Então, retomando, na primeira imagem, o objeto é transparente, Então, a luz pode passar totalmente através desse objeto. Na imagem do meio, é translúcida, porque a luz não consegue passar totalmente. E na terceira imagem, é opaca, porque a luz não conseguiu atravessar o objeto. O Sol em diferentes momentos do dia. A depender do momento do dia em que nós estamos, a sombra feita pelo Sol, ela vai estar posicionada em lugares diferentes. Por exemplo, na primeira imagem, a sombra está voltada para um lado, que reflete o início do dia, amanhã. Na imagem do meio, a sombra está centralizada embaixo do objeto, que é o meio-dia. E na terceira imagem, a sombra está voltada para o outro lado, quer dizer, o final do dia. Então, através da sombra, a gente pode identificar os períodos do dia. E o calor do Sol. O Sol ele pode ser absorvido pelos objetos de diferentes formas. A absorção do calor pelos materiais ocorre de formas diferentes. Por exemplo, tecidos brancos. No verão, principalmente, que faz muito calor, a gente deve optar por roupas brancas. Por quê? Porque as roupas brancas, elas absorvem pouco calor. Já nos dias frios, a gente pode estar usando roupas mais escuras, porque elas absorvem bastante calor, E na imagem aqui da criança na praia, a gente pode também relacionar essa absorção do calor a outros objetos, A areia da praia, aos objetos de plástico, aos objetos de palha. Então, cada objeto, a depender de sua composição, ele vai absorver de uma determinada forma essa temperatura. Uns podem ficar mais quentes e outros podem ficar mais frios. Por que a areia escalda e a água não?
Então a gente já percebeu, né? Todo mundo quando vai à praia, né? Às vezes a gente percebe que a areia está muito quente e a gente nem consegue andar direito. Precisa calçar um chinelo. Então por que isso acontece? Porque às vezes a areia está tão quente e a água está fresquinha. Porque a areia e a água absorvem o calor de formas diferentes, né? A areia absorve muito calor, já a água não. Então, ao mesmo tempo que a areia pode estar escaldante, a água pode estar fresquinha. E essa foi a nossa aula de hoje. Beijos em seu coração, espero que tenham gostado e até a próxima.